jovens, adultos, crianças, animais, a praia de Balneário Camboriú, louve ao Senhor. Todo ser que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor mais forte. Ele é digno. Ele é santo. Dá vontade de ficar só cantando aqui. Louvem a Deus. Tem uma palavra que diz assim: aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Aqui é uma linguagem do Velho Testamento. Santuário pode ser a igreja do avivamento? Pode. Mas não são as quatro paredes. Santuário é tu. É o teu coração, é o altar de Deus que habita dentro de nós. Louvem a Jesus. Vou fazer uma. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem a Jesus, que lá na cruz destruiu a morte, o diabo, destruiu o pecado. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. A Bíblia diz: dança. Louvem-no com os instrumentos de cordas, com flautas ali. Podia ser trombetas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. E aí o último, que é o que está no meu coração, diz assim: além dos instrumentos, ele diz assim: todo ser que respira. Você está respirando? Então louve ao Senhor. Porque você não vai saber o dia de amanhã. Eu não vou saber se eu vou estar vivo daqui a pouco. Mas a minha vida é do Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que é para nós louvarmos a Deus assim, com instrumentos, com som, com cordas, com danças. Queridos, eu fui criado. Minha avó é da igreja presbiteriana. Obrigado, queridos. Eu fui criado. A minha avó na igreja presbiteriana renovada. Podem assentar-se, queridos. Aonde danças, acho que quase condenava a gente para o inferno. Então, danças, eu gosto muito de dança. Se você vai ficar escandalizado, eu não sei, mas que eu gosto, eu gosto. Então, a Bíblia diz que é para eu louvar ao Senhor com meu corpo, com minha alma e com meu espírito. Amém? Estão preparados hoje? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Segurem os cintos aí que vocês vão. Não. Mas vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo esteja revelando ao meu coração e
e ao coração de vocês. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo revele a sua palavra, palavra encarnada. Senhor Jesus, Espírito Santo, Paizinho querido, venha revelar a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Senhor Jesus, falas aos nossos corações. Venha revelar seu Filho em nós. E que o nosso coração também possa dizer assim: este é meu Jesus, meu amado da minha alma. Em nome de Jesus, amém. O texto base, se vocês trouxeram a sua Bíblia, é Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O texto base ali. É o último livro da Bíblia. Mas antes de ler, às vezes, queridos, a gente sempre ficou impressionado com o Apocalipse. A gente queria saber a cor do cavalo. O cavalo se era branco, se era amarelo, se era vermelho. A gente ficava com medo, né? E vivi com esse medo de Apocalipse. Mas hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, que vai assim, ó. Na verdade, Apocalipse significa uma palavra bem simples. E a chave para Apocalipse são apenas 3 versículos. Abram lá, Apocalipse capítulo 1. Depois nós vamos para o 19. Mas primeiro, assim, ó, para você abrir a sua mente e o seu coração, para você não ficar com esse medo, para você sentir descanso, que quando alguém falar em Apocalipse, você tem o que o texto diz. É que normalmente a gente quer sair do texto. A gente admira muito, né? A besta que emergiu do mar, o cavalo branco, o cavalo amarelo e aquelas coisas todas. Mas hoje vocês vão ter um pouco Apocalipse, uma visão um pouquinho diferente do que vocês normalmente estudam ou já viram. Então a Bíblia diz assim, ó, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então coloca na sua mente e no seu coração que Apocalipse é revelação de uma pessoa. É Jesus. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação de Jesus e o testemunho de Jesus. Nós ficamos com as imagens, esquecemos da essência. O Velho Testamento a gente estuda, gosta muito de espada que corta o pescoço. Você lê Levítico, você fica louco. Só fala de sangue. Então assim, ó, a Bíblia, queridos, é revelação de uma única pessoa, de Gênesis a Apocalipse. É só isso, César. Só. Demais é cultura de um povo, é guerra de um povo, é história de um povo. E a própria Bíblia nós lemos aqui, nós estudamos aqui, porque o fim da lei é Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo.
Estão compreendendo? Que é esse o nosso foco. Tudo que vocês estudarem na Bíblia, aqui, de Gênesis a Apocalipse, tem história, tem cultura, tem guerra, tem assassinato, tem irmão que pega a irmã. Se eu for ler a Bíblia, queridos, uma Bíblia e uma arma na mão de uma pessoa ignorante provoca morte. Essa Bíblia aqui, se você ler, tipo, abrir a sua Bíblia lá e Judas foi e enforcou-se. Nossa, o Espírito Santo está falando para mim que é para eu ir lá e aí você se mata. Então a Bíblia é para ser lida, tem que passar por Jesus. E se não passar por Jesus, queridos, bota para fora. Isso é tudo. Adoração, qualquer assunto. Adoração, Jesus. Amor entre homem e mulher. Entre marido e esposa. Se eu tenho que amá-la, eu tenho que amar como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, revelação de Jesus e testemunho de Jesus. E nessa semana, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, que é o Apocalipse 19, 20. O que a Bíblia diz sobre o falso profeta e o engano do tempo do fim. Lá diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Normalmente, é um líder e um religioso. E os dois querem adoração, querem ser o centro de todas as coisas. Satanás não é Deus, mas ele quer ser, desde o princípio. Se vocês forem lá em Gênesis, como Deus sereis. Então esse é o desejo, tanto da besta e tanto do falso profeta. Satanás, ele deseja que a humanidade o adore e o sirva. E a única forma que ele tem para alcançar esse objetivo é enganar as pessoas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é slogan, não é ideologia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto diz de Jesus: quanto mais você conhece Jesus, mais liberto você é. Fazendo com que pense que ele é Deus. Por isso, desde o início, Gênesis capítulo 3, o esquema da besta ou do Satanás, ou do líder, tem sido mentir, fingir sobre si mesmo e Deus. E Jesus até o chamou do quê? João 8,44 diz assim: ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás está empenhado numa campanha de fraudes para desviar a humanidade de Deus e para fazê-la adorá-lo, adorar e servir a Ele como Deus, o que é em si mesmo uma mentira. Então a única adoração é para Jesus.
culminação final de toda a sua ânsia por adoração aparecerá no período denominado pela Bíblia de grande tribulação. Provavelmente na metade final da tribulação. Aqui, se é antes, se é durante ou se é depois, muitos vão ver lá na glória. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Satanás sempre quis ser visto e adorado pela humanidade, como se ele fosse o próprio Deus. Mas para isso ele fingirá ser como Deus e governará as nações do mundo por meio de um falso Messias, o anticristo. O nome anticristo é anticristo, é anti-Jesus. Se Jesus é amor, o anticristo é ódio. Se Jesus é justiça, o anticristo é injustiça. Por isso é anticristo, que será proclamado como tal por um falso profeta, tipo assim, uma imitação do Espírito Santo. E esses dois, essas pessoas, sob a influência direta de Satanás, governarão o mundo por um breve período. Então, no fim dos tempos, teremos uma espécie de trindade satânica. Satanás fingindo ser Deus, o Pai, o anticristo que finge ser o Messias, Cristo, e o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Aí Apocalipse 16:13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, queridos, nos últimos dias, nesses dias que nós estamos, pandemia, de guerra, mas eu também não sei o dia, nós não sabemos o dia, mas está próximo, está próximo. Mas eu não queria que você ficasse com medo. Eu queria que você ficasse com essa convicção de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua e da minha vida. Nós saiamos daqui hoje com essa convicção. Voltemos para cá. Assim, nos últimos dias, Satanás iludirá as pessoas, fazendo com que acreditem que ele é Deus. E de acordo com Apocalipse 13, 11 a 18, o anticristo não subirá ao poder mundial sozinho. Ele será lançado ao poder e desfrutará de sucesso sem precedentes, como consequências do engano global, promovido por um homem que a Escritura chama de o falso profeta, que se distinguirá de todos os falsos profetas, por sua capacidade de chamar a atenção do mundo. Ele é conhecido também como a segunda besta, ou a outra besta. E quem segue a besta é o quê? Como diz o nordestino, é um abestado. Esse ser maligno, com seu jeito religioso e com a sua habilidade de realizar sinais, milagres e maravilhas incríveis, convencerá o mundo de que o anticristo é o líder que todos estão procurando. Satanás vai tentar enganar. O mundo hoje já, queridos, está procurando um líder forte. Um líder que venha trazer soluções para os dilemas do homem. Uma autoridade política mundial para sanar as economias afetadas pela crise no mundo. O mundo, ele está ansioso por esse líder com influência suficiente para conseguir que todos os povos se alinhem e o tire do atoleiro econômico e político em que está afundado. E esse líder, o anticristo,
contará ao mundo com apoio incondicional do falso profeta. Esse será também uma autoridade religiosa mundial. Sobre ele a Bíblia diz: e exerce todo o poder, toda a autoridade, da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O falso profeta será capacitado pela mesma fonte que capacitou o anticristo. O próprio Satanás, o próprio diabo. Aqui, queridos, é um espírito. Eles serão inspirados pelo diabo e compartilharão os mesmos objetivos. Ele terá toda a autoridade satânica para liderar o culto da adoração mundial ao anticristo. O anticristo não precisará se preocupar com isso, mas só receber a adoração de todo mundo, menos os santos de Deus, que serão perseguidos e mortos por ele. E o mundo se renderá por completo. Todos terão que reverenciar a sua imagem, ou morrerão. Ele incrementará um controle econômico e comercial para assegurar o sucesso do governo do anticristo. Ele controlará o comércio mundial em favor da besta e matará as pessoas que não receberem a marca. Ele comandará um recadastramento mundial com a finalidade de marcar cada pessoa do mundo. E nem todos aceitarão essa marca, mas terão que pagar com as suas vidas, a menos que de alguma maneira consigam escapar. Aqui eu não quero entrar na questão se é chip, se não é chip. A gente tem chip em todo que é lugar. Tem chip naquele computador, tem chip ali, tem chip aqui. Queridos, às vezes não é o chip, é um espírito. A situação, queridos, é muito grave, pois quem não receber a marca da besta, por amor a Jesus, não poderá comprar, nem vender, terão que fugir da polícia mundial. Além disso, alguns poderão morrer de fome. Terão que escapar também da igreja apóstata aliada ao anticristo, cujo líder religioso geral será o próprio falso profeta. Essa igreja, sob o comando do falso profeta, vai matar os santos também. Claro que a morte de Jesus teve um propósito, mas quem matou Jesus foi os religiosos, sob o comando dos romanos. O programa econômico e comercial do falso profeta é mostrado em Apocalipse. E de acordo com a Bíblia, o falso profeta exercerá controle total e com a mão de ferro sobre os fundamentos básicos da economia. Ninguém que não tiver a marca da besta imposta pelo falso profeta poderá vender nem comprar. Ele não poderá ir ao supermercado, lojas em gerais, comprar ou vender pela internet, ir ao médico, comer em um restaurante, ir ao posto de gasolina, abastecer o carro, pagar as contas de luz e água, ir ao banco, ou seja, não poderá fazer nenhuma atividade que envolva compra e vendas. A Bíblia diz, ainda que quem não adorar a imagem da besta será morto. Eu lembrei aqui do texto de, se não me falha a minha memória, Daniel capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha porque não quiseram obedecer uma lei
estatuto de Nabucodonosor, que deviam adorá-lo. Não. Pode jogar nós na fornalha, mas que nós não vamos te adorar, nós não vamos te adorar. E é os mesmos princípios, queridos. Se vocês verem na Bíblia, é os mesmos princípios. Adoração. Servir a um outro Deus. Adora a sua imagem ou morre. Adorar a imagem do anticristo significa adorar o próprio Satanás. Aparentemente, a marca da besta, ela está relacionada com a ideia de comprar e vender. Sem ela, você não compra nada e não vende nada. A sutileza está nisso. O que vão pensar? Que é mais um sistema econômico e comercial. Como tantos que já tivemos. Se analisar pela história, tivemos muitos. Muitos vão pensar que essa marca é apenas a evolução do escambo da troca para o dinheiro, moedas, depois células, do dinheiro para cheque, títulos, ações, etc. Até chegar ao cartão de crédito e finalmente a marca. Essa marca também será um grande engodo. Tudo indica que haverá uma campanha liderada pelo falso profeta para convencer as pessoas de que uma sociedade sem dinheiro e levando em consideração a crise que o mundo está passando é o melhor caminho e também o mais seguro. Só que essa marca será algo muito sério. A marca, queridos, ela representará o ponto de não retorno para a salvação de uma pessoa. Não haverá mais perdão e nem salvação para quem receber a marca. E o que está em jogo é a salvação eterna das pessoas. Os que adorarem o anticristo e a sua imagem também receberão a marca na fronte e na mão. Isso indica que os adoradores da besta e da sua imagem também aceitarão essa marca. Essa marca selará para sempre o destino deles. Se alguém desistir dessa adoração, logo no início e antes de receber a marca, é possível que tenha uma chance de arrependimento. A marca é um meio que forçará as pessoas a serem fiéis, ou a Jesus, ou ao anticristo. Onde você vai passar a eternidade? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Vocês estão preparados? Hoje aqui no culto, apenas um princípio. Adoração àquele que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Sei que a palavra hoje está pesada, mas longe de mim trazer peso, condenação, queridos. Ou nós servimos a Jesus, ou nós vamos adorar ao anticristo. E são detalhes, muitos parecidos com o que nós temos na própria Bíblia. Milagres, sinais, maravilhas. As pessoas terão que tomar uma decisão de forma imediata ou compulsória, por causa da marca da besta. De modo que toda a humanidade será deliberadamente dividida em duas classes. E o divisor, né? Os que têm a marca e os que não têm a marca. E todos nós, todos terão que escolher um dos lados. Você poderá escolher Jesus e perder a sua vida física, mas ganhará a salvação da sua alma.
Aí Apocalipse 12, 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Onde passarás a eternidade? Os vencedores de qualquer época, seja agora ou quando vir ali o final dos tempos, os vencedores de qualquer época são aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo e creram nisso. Que nós tenhamos essa convicção, hoje e sempre. Ou antes da tribulação, nós vamos ter uma escolha, que quando Jesus voltar, Tessalonicenses diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão e com Ele vão reinar por 1000 anos. Eu quero ser este que morreu com Cristo, que se durante a tribulação, antes da tribulação, ele vir, eu vou, mas se eu ainda tiver que passar pela tribulação, eu vou ter essa escolha de novo, ou a marca da besta, ou Jesus. E nós temos essa oportunidade, hoje, aqui e agora. Portanto, queridos, nós devemos crer na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e você terá o Filho de Deus vivendo em seu interior. Este é o segredo. Este é o meu segredo. Este é o nosso segredo, não é só meu. Aí de novo César vai bater na mesma tecla. Gálatas 2:20. Vamos lá? Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa aqui é uma verdade, não é só do apóstolo Paulo, não. Essa é uma verdade eterna, queridos. É aqui e agora. Eu criei, estou crendo e permanecerei crendo. Vou morrer crendo. E a vida, ó, estava falando com o Evande ali, é um sopro. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Parece que foi ontem que meu primo estava comigo e hoje não está. E a gente não está brincando de ser igreja do avivamento. É muito bom, é muito gostoso, mas nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Que Jesus é o Senhor da nossa vida. Que se chegar alguém e falar assim, ou nós te matamos, ou você me adora. Eu morro. Mas isso tem que estar aqui, ó. Tem uma expressão no filme, fazer um parênteses aqui, de Lobo de Wall Street, não sei se vocês já assistiram. Leonardo DiCaprio. O cara fazia assim, né? Quando você faz assim, isso é minha vida, vive em mim. Creia, e terá vencido o diabo e todos os seus ataques traiçoeiros. E esta é a fé que vence o mundo. Este é o testemunho que damos, que morremos e ressuscitamos com Cristo, e agora Cristo vive em nós. Que o amamos e que por Ele estamos dispostos a entregar a nossa vida física a morte, se esse for o caso. Se você tiver que escolher.
Mas Deus, queridos, Ele é misericordioso e nos provê um escape disso tudo. A Bíblia diz que os que creram em Jesus, você creu em Jesus? A Bíblia diz que os que creram em Jesus, que nasceram de novo, através da nossa morte e ressurreição com Cristo, eles serão retirados da terra antes desse período sombrio e sem precedente da história da humanidade. Nós estamos tendo a chance agora. Nós seremos arrebatados, o texto de Tessalonicenses 4,17 diz assim: nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Crendo na sua morte e ressurreição em Cristo, você terá a certeza do seu novo nascimento, da sua regeneração, e será um dos arrebatados, quer dizer, removidos, antes desse período de grande tribulação, e será preservado dessa ira, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, quando Jesus vir, vamos supor que todos nós já morremos. Jesus vai vir e nós vamos reinar com Jesus durante esse período de 1000 anos. Mas, se você ficar, ou se eu ficar, nós teremos que enfrentar dificuldades e problemas sem precedentes. Mas lembre-se que poderá perder a sua vida física, mas você vai ter mais uma chance. De ser salvo, crendo na sua morte e ressurreição em Cristo. E Jesus Cristo é e será a sua única e fiel esperança, se virar as costas para Ele. As costas para Ele. Tragicamente não lhe restará nenhuma esperança. Cristo em você, a esperança da glória. Então Cristo é a esperança da glória agora. Cristo é a esperança da glória quando, se você ficar para passar os 1000 anos lá. E se você estiver por aqui na época da manifestação do anticristo e do falso profeta e tiver um despertamento bíblico, confesse a Deus a sua ignorância e pecado, e receba o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E tome, queridos, muito cuidado com as igrejas nessa época, porque elas poderão estar a serviço do anticristo e do falso profeta. E quanto mais secretamente você conseguir viver, melhor. Este é o final. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E esse também será o destino de todos aqueles que se declinaram, que se recusaram a receber, a crer em Jesus. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12 e 13: mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tome posse desse texto, queridos. A gente estuda e
lê, relê, torna a lei de novo. E que assim seja com a gente aqui. O que a Bíblia diz, mas a todos o quanto você recebeu, você recebeu? Eu recebi. Então eu sou filho de Deus. Então essa tem que ser a nossa convicção. Não tem que ser medo. E tudo é Jesus. E este é o segredo. Jesus e este crucificado. Então analise tudo. Leia tudo. Retenha o que é bom. Lembrei de mais um texto. Características daqueles que são filhos de Deus. Felizes, bem-aventurados, os pobres em espírito, os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados, os que choram. Dias, queridos, nós temos chorado. Primo, irmão, quando estava longe, né, essas coisas acontecendo com a gente, né, mas de repente aconteceu com a gente, ali, ó, perto, próximo. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Jesus é aquele que, o Espírito Santo é aquele que nos consola. E a função do Espírito Santo, vamos dizer assim, é revelar seu Filho em mim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, tipo assim, a misericórdia, a miséria do coração, cordia, é humilde, aquele que tem o coração humilde, aquele que é compassivo, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os felizes são vocês, quando por minha causa, pela causa de Jesus. Então a causa do cristão é a causa de Jesus. Não é a causa de fulano nem de ciclano. E a causa de fulano e de ciclano tem que passar pela causa de Jesus, que são essas aqui, ó. São vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra você. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se perseguiram Jesus, vão perseguir vocês. E essas características aqui é de Jesus. É Jesus vivendo em nós. Se Jesus vive em você, você é um pobre em espírito, humilde. Se você chora, porque Jesus também chorou, João capítulo 8, versículo 32, 33, lá para aquela. Vocês serão consolados. Então, queridos, essas são as características.
Amém? Vamos fazer dessas características as nossas características. Mas isso é só por Jesus. Vamos adorar aquele que venceu. Vamos nos colocar em pé.